Olá, bom dia. Meu nome é Jameson Mota e mais uma vez estou fazendo um vídeo para dar dicas sobre saúde. Mas dessa vez eu vou falar uma frase bem interessante que Hipócrates, um dos homens que foi considerado como o pai da medicina, ele falou. E se nós refletirmos nessa frase, nós podemos entender o porquê que algumas pessoas não abandonam os seus vícios. Então, como esse canal é para falar de saúde, então vamos com essa frase de Hipócrates. Ele disse: antes de curar alguém ou alguma pessoa, pergunte se ele ou ela está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Essa é a frase de Hipócrates, o pai da medicina. Mas, se nós refletirmos sobre essa frase, será se faz algum sentido? Será se existe algum meio que nós podemos colocar no nosso dia a dia ao observarmos o comportamento das pessoas? Bom, a verdade é que existem pessoas alcoólatras, existem pessoas com o vício das drogas, o vício do cigarro e assim por diante. Se a gente for ajudar essas pessoas, será se elas vão estar dispostas a ser ajudadas? Será se elas vão estar dispostas a querer abandonar esse vício? Agora, se nós trazemos para o lado nutricional, o lado da saúde, será se algumas pessoas vão estar dispostas a abandonar certos tipos de alimento? Eu falo doces, bombons, açúcar, dentre outros. O refrigerante, que é um dos mais terríveis produtos que existe no mercado, que mais tem adoecido as pessoas. Então, se nós formos ajudar, será se elas vão estar dispostas a abandonar o uso de tais coisas? Por exemplo, vamos ver se vocês entenderam a ideia, o pensamento de Hipócrates. Por exemplo, as pessoas andam cada vez mais estressadas, cansadas, irritadas, com mau humor, dormem a noite toda, mas quando acordam, elas acordam mais cansadas. Até parece que passou a noite trabalhando. De fato, será que o problema disso é a vida corriqueira, o corre-corre da cidade grande? A pessoa trabalha, estuda, tem que cuidar da casa, criar os filhos. De fato, um corre-corre. Será se podemos dizer que isso, de fato, é a causa por cansaço dela, por estresse, para a pessoa estar irritada? Ou será que existe, do ponto de vista nutricional, existe algo que nós consumimos todos os dias, nós não abandonamos esse tipo de alimento por nada. E pode ser que isso seja a causa desse estresse, dessa noite mal dormida, desse cansaço físico, cansaço mental, entre outros. Então, se nós formos perguntar para a pessoa: você quer resolver de uma vez esse seu problema do cansaço? Você dorme, acorda e parece que não dormiu, anda estressado, cansado, com insônia, dentre outros. Será se você vai estar disposto a abandonar um item na sua alimentação? E isso eu estou falando do açúcar. Exatamente. Você sabia que o açúcar ele provoca diversas reações nas pessoas, tipo cansaço, insônia. A pessoa pode até dormir a noite toda, mas ela acorda e é como se não tivesse dormido. Causa estresse, a pessoa fica irritada. E imagina aqueles que dirigem o carro num trânsito, como o trânsito de São Paulo, por exemplo, ou em qualquer outro local da cidade, no horário onde o trânsito é maior. Então, muitas vezes a pessoa está irritada, cansada, com fadiga, cansaço físico, cansaço mental, achando que são esses eventos, as metas do dia a dia, a cobrança no trabalho, as contas. E aí ele acha que esse meio aí, que ele está sentindo, é por conta desse meio que ele vive. Mas, na verdade,
Contribui? Contribui. Mas também tem um fator nutricional que contribui e muito para isso. E um deles é o açúcar. Por exemplo, você estaria disposto a diminuir o seu açúcar? Você estaria disposto a abandonar de vez os refrigerantes que contêm muito açúcar? Você estaria disposto a sentir o sabor natural das frutas? Por exemplo, quando você vai fazer um suco, quanto de açúcar que você coloca nesse suco? Você termina fazendo uma garapa de açúcar e ao tomar o suco você sente mais o gosto do açúcar do que do próprio suco? Você conhece o sabor original do seu suco de laranja? Você conhece o sabor natural do seu café da manhã? Algumas pessoas botam café numa xícara, mas enche de açúcar. E aí? Será que ela está sentindo o gosto, o sabor natural do café? Ou será que está sentindo o sabor do açúcar? E em vez de fazer um café, está fazendo uma garapa de açúcar. Você já parou para pensar sobre isso? A quantidade de açúcar que você consome? Pois tudo isso, essa quantidade de açúcares que você consome no seu dia a dia, pode estar influenciando no seu cansaço, na sua insônia. Você vai acordar mais cansado ainda. Ainda tem mais um detalhe. Você vai ter dificuldade em se concentrar. Então, se você é universitário, você é aluno, você estuda, você faz preparatórios, então lembre-se, o açúcar pode ser um grande inimigo do seu aprendizado, porque ele interfere na sua concentração, ele vai interferir também no seu aprendizado, e aí você vai achar que é porque o seu QI é baixo, mas não, o açúcar ele contribui para isso. E mais, você precisa ter uma boa noite de sono. E se você consome muito açúcar, vai interromper na sua noite de sono. Então são dicas nutricionais. Você está disposto a diminuir a quantidade de açúcar que você consome no dia a dia? Isso eu falo, o açúcar no café da manhã, o açúcar no refrigerante e também o seu consumo de bombons. As pessoas passam o dia inteiro chupando bombom. Sai de casa, a primeira coisa que faz é botar um bombom na boca. E ali é um açúcar, só que é um açúcar falso. Também quando vai para o trabalho, passa o dia chupando bombom. Não deixa de ser um açúcar. Embora um açúcar falso, mas não deixa de ser um açúcar. Você está disposto a abandonar isso? Outra dica também, por exemplo, será que você está disposto para ter uma boa saúde a abandonar sal? Ou melhor, você está disposto a trocar o seu sal refinado pelo sal grosso, que era o sal que antigamente se usava, era o sal que os nossos avós usavam, era o sal que os nossos bisavós, tataravós e assim por diante? Você está disposto a trocar o seu sal? Ou seja, o sal grosso você vai ter que quebrar ele e colocar na comida. E o interessante do sal grosso é que ele é bom para o coração, ele corrige os batimentos cardíacos e corrige o seu problema do colesterol. Olha só, você tem pressão alta, o sal grosso, ele vai corrigir. Por quê? Qual é a diferença que tem entre o sal de cozinha, que ele é chamado sal refinado, que deveria ter o nome de cloreto de sódio, porque não é sal, ele é um falso sal, é um sal refinado, e a diferença para o sal grosso? O sal grosso, ele é um sal que tem 85 minerais, que é muito importante para a nossa saúde. 85 minerais, ou seja, se você usa o sal grosso ou sal do Himalaia, você vai ter um produto de altíssima qualidade, que é o sal rosa, e você vai ter mais de 80% dos nutrientes, né? Mais de 80 minerais, que é importante para a nossa saúde. E quando você usa o sal refinado, você vai estar trazendo problema para o seu coração, para a sua pressão alta, e por aí vai. Uma série de problemas por conta de quê? Do sal refinado. E aí, você vai estar disposto a trocar o seu sal para usar ou o sal rosa, que é um pouco mais caro, ou o sal grosso, que é um sal usado em churrasco, usado quando você vai assar sua carne no carvão. Esse sal é usado. E esse é o sal indicado para quem tem problema de saúde.
E aí? Mais uma vez eu pergunto, você está disposto a isso? Outra dica, algumas pessoas também, ele tem problema e acusa a mudança do clima. Algumas pessoas têm problema de escorrimento no nariz, é um funga-funga para lá, um funga-funga para cá, não pode sair de uma área quente para uma área fria, no caso, vai para um banco, lá é frio, sai mais quente, entra numa loja para ver uma roupa, saiu de uma área quente e foi para uma área mais fria. Tudo isso a pessoa diz, não, foi um choque térmico. Tudo isso interferiu no meu organismo. Então a minha defesa do meu corpo, o meu sistema deixou de ficar imune e eu peguei um resfriado. E agora eu estou aqui andando para cima e para baixo com um papel higiênico, assoando o nariz, porque eu tenho um corre-corre tomado. Mas muitas vezes essa mudança de clima não é necessariamente o motivo pelo qual você está com esse problema. Às vezes você tem um produto alimentício na sua casa que está causando isso. No caso é um óleo de cozinha. Ele pode causar essa reação alérgica. E aí, você está disposto a trocar o seu óleo de cozinha por um óleo de coco, aquele óleo de coco da praia? Ou será que você pode voltar lá para o tempo dos nossos avós, que usava a banha de porco para fazer a comida, para assar a carne, para fritar o ovo? E aí, você está disposto a mudar tudo isso para ter uma qualidade de vida? Outro exemplo, pessoas têm o problema de alergia. Às vezes ele aparece no braço, uns carocinhos, e às vezes no braço inteiro. E o que a pessoa faz? Vai procurar um médico. Claro, é mais do que óbvio, é mais do que certo. Mas, no entanto, eu pergunto, você já parou para pensar se não é alergia a algum produto que você está consumindo em casa? Por exemplo, o pão. O pão ele tem glúten. Quando nós entramos no supermercado e vamos fazer compra, uma das coisas que mais a gente procura nas prateleiras é ver qual é o produto que não contém glúten. Ou seja, por aí nós já podemos observar que o glúten é um grande inimigo à saúde. E muitas pessoas estão tendo problema com o consumo de produtos que contêm grandes quantidades de glúten e com isso têm ficado doentes. Então, aonde é que entra o pão? O pão ele está na mesa não só dos brasileiros, mas no mundo todo. Quem não gosta de um pão massa grossa, ou um pão de sal, como algumas regiões chamam, pão massa fina, ou pão doce, como algumas regiões chamam, tem o pão Bahia, ou o pão da sua preferência. Tem vários tipos de pão. Então tem pães para todo gosto, para cada tipo de pessoa. Mas os pães, hoje, ele tem um grande problema. Ele tem hoje mais de 400% de glúten. Ou seja, os pães que os nossos avós consumiam, os pães que tem lá nos tempos bíblicos, como nós vemos na Bíblia falando sobre o pão, é totalmente diferente de hoje. Por quê? Porque o homem fez o que eles chamam de melhoramento genético, e esse melhoramento genético fez com que o trigo ficasse mais resistente ao ambiente, ao calor, às mudanças de temperatura, aos solos e outras coisas. E com isso ele ficou com 400% a mais de trigo do que os pães de antigamente. E se você fizer uma experiência, passe 10 dias sem comer pão. Passe 10 dias. Depois de 10 dias você volta à sua vida normal. Você vai tomar o seu cafezinho com leite e vai comer aquela quantidade de pão que você está acostumado. Geralmente os brasileiros eles costumam comer 3, 4, 5 pães. Né? O brasileiro ele gosta de comer muito, ele gosta de ter uma mesa farta. E aí quando você comer, verifica, dá uma verificada se houve alguma mudança no seu organismo, se você sentiu bem, se você sentiu melhor, se você sentiu alguma alteração. Se você sentir, é porque o glúten está agindo no teu corpo. E você não sentia antes porque você tinha o costume de comer. O teu corpo já tinha se acostumado com aquela dosagem de pães que você estava comendo, com aquela dosagem de glúten. E agora você sentiu a diferença. Então, olha só, são muitas dicas de saúde. Nós podemos falar do sal, né? Podemos falar do açúcar, do mel, da frutose.
Então, muitas coisas que nós pensamos que faz bem à saúde, na verdade, ele está prejudicando a nossa saúde. E nós podemos trocar todos esses itens que fazem mal e substituir pelos que fazem bem. Existe isso? Existe essa forma? Sim. E se você está interessada nisso, não se esqueça, se inscreva no meu canal, dê um joinha e até o próximo vídeo.